Minha mãe insultou e espalhou mentiras sobre mim, e agora espera que nos desculpemos com ela. Desde que terminei a faculdade, minha mãe ficou brava porque escolhi ter minha própria vida, ao invés de voltar para minha cidade natal, morar na casa dela e arrumar um emprego perto deles, como ela havia planejado. Por causa disso, ela andava falando coisas ruins da minha namorada e da família dela, acusando ela de estar me controlando e me manipulando, dizendo que tiram meu dinheiro e me trancam, e é por isso que eu não faço o que ela quer. Mesmo depois que eu a confrontei várias vezes e pedi para ela parar, ela continuou fazendo isso. Ela não aceita que eu queira ficar aqui porque sou feliz aqui. Mais recentemente, ela começou a espalhar suas mentiras para toda a família, e um tio veio à casa da minha namorada, para confrontar a família dela e acusá-los de toda aquela besteira. Eu tive o suficiente e a confrontei pela última vez, pondo fim aos seus dramas e exigindo que ela parasse e pedisse desculpas. Ela riu de mim, me xingou, agiu como se fosse a vítima e exigiu que eu e minha namorada nos desculpássemos com ela. Não tive contato com ela depois disso. Só para contar um pouco sobre minha mãe, ela sempre disse a mim e ao meu irmão que o amor não é incondicional, que deve ser conquistado. Quando éramos crianças, ela mal nos deixava abraçá-la ou beijá-la, dizendo que isso a enojava, e que essa é uma forma falsa e hipócrita de demonstrar amor, que a forma correta de demonstrar que a amamos era através do respeito e da obediência. Ela batia a porta de nosso quarto nos sábados e domingos às 7 da manhã, chateada conosco porque esperava que já estivéssemos acordados e limpando a casa. Sobre a escola e nossas notas, ela sempre nos dizia que excelência é o mínimo que você me deve ter. Tirando um 10 igual é? Você quer uma recompensa? Não fez mais do que sua obrigação. Você não merece uma recompensa por dar o mínimo. Tirando um 9 igual por que não é 10? Tirando um 8 igual medíocre. Tirando um 7 ou menos igual punição. Ela sempre nos dizia, parem de agir como uma criança, você é quase um adulto e deve se comportar como um. Em vez de ficar correndo e brincando e me envergonhando, ela começou a nos dizer isso quando eu tinha 7 anos. E a minha preferida, sempre que eu ou meu irmão ficávamos chateados com ela, ou com suas regras, ou com seus castigos, porque ela adorava punir nós dois ao mesmo tempo, mesmo que um de nós não fizesse nada e fosse totalmente inocente, ela não se importava. Ela nos dizia alegremente, você não gosta disso, bem, a porta é muito grande, você pode ir vá embora e viva na rua. Mas você não pode levar nada, nem mesmo suas roupas, porque tudo é meu. Suas roupas, seus brinquedos, sua cama, eu comprei tudo, você não tem nada. Você está livre para ir, mas exatamente da mesma forma que você veio a este mundo. Com nada, eu tinha 4 anos na primeira vez que ela disse isso. Eu poderia continuar por horas, mas tenho certeza que agora você pode ter uma ideia do que tenho lhe dado. Então, muitos anos depois da infância, eu estava terminando a faculdade. Saí de minha cidade natal para estudar e ter melhores oportunidades. Minha mãe já tinha planos para mim, ela queria que eu voltasse para casa, arrumasse um emprego com a ajuda de suas amigas e abrisse um negócio na casa dela. Eu, por outro lado, não queria fazer isso. Eu queria ficar aqui, arrumar um emprego e ficar com minha namorada. Fui feliz aqui e tive uma chance muito boa de construir minha própria vida aqui. Minha mãe não gostou nem um pouco e por semanas ela disse várias vezes como eu estava perdendo anos e oportunidades por não fazer o que ela dizia. Um ano depois que decidi ficar, ela convenceu meu pai a comprar outra casa. Quando eles conseguiram, ela começou a dizer a mim, e a todos que quisessem ouvi-la, que ela comprou para mim, para que eu pudesse morar lá e trabalhar de lá. Desde então ela fica repetindo para mim e para todo mundo, como eu rejeitei e desperdicei todas as oportunidades que ela me deu. Depois que ela percebeu que eu estava bem aqui, ela mudou de jeito, e começou a dizer que minha namorada estava me manipulando, porque se eu estivesse trabalhando, então eu deveria poder visitá-los pelo menos de 15 dias. Eu tenho certeza que todo mundo que tem emprego sabe que é besteira, ninguém pode tirar meio mês toda vez que quiser, também, são 14 horas de viagem.
Sempre que eu dizia a ela que isso não era possível, ela começava uma birra sobre como minha namorada estava me controlando e me isolando, e quando eu tentava dizer que não era verdade, ela começava a me dizer para provar dizendo a ela quanto eu ganhava. Ela queria saber exatamente quanto dinheiro eu ganhava e várias vezes até sugeriu que eu desse a ela, que ela guardaria e administraria para mim. Sempre que eu dizia não a ela, ela sempre dizia: não estou te pedindo dinheiro, só sei melhor e quero te ajudar, estou te fazendo um favor. Você não confia em mim? Toda vez que eu dizia não, ela começava a se fazer de vítima e culpava a mim e a minha namorada por desperdiçar todas as oportunidades que ela me deu. Aguentei isso por anos, e com o tempo, comecei a ter pouco contato com ela, só o necessário para não começar outro drama. Por que não falo com ela? Enquanto isso, ela começou a incluir a mãe da minha namorada na besteira dela, dizendo que ela me explora e tira meu dinheiro, enquanto minha namorada me manipula e me isola do mundo. Toda vez que eu a confrontava e pedia para ela parar, ela ficava ofendida e começava a dizer: ela é brutalmente honesta e sempre diz a verdade e ninguém pode dizer a ela o que ela pode dizer ou não, e ela sempre diz seus pensamentos da maneira exata que ela pensa. Isso continua até atingirmos um ponto de ruptura. No início de dezembro passado, eu estava atrás de um novo emprego, uma oportunidade muito boa que, infelizmente, não consegui. Isso colocou eu e minha namorada em uma situação difícil e, novamente, minha mãe me ofereceu para voltar para casa, com a promessa de que tudo estaria resolvido no momento em que eu voltasse, que eu poderia encontrar um bom emprego mais rápido e fácil lá, e que eu poderia morar na casa dela. Fiquei tentado a aceitar a oferta dela, até conversei com minha namorada sobre isso, mas no final decidi ficar. Voltar para minha cidade natal não resolveria nada, só traria mais problemas. Felizmente, consegui encontrar um emprego algumas semanas depois, não exatamente como o que eu procurava antes, mas era bom e com chances de crescimento. Minha mãe não aceitou nada bem. Ela ficou brava comigo quando liguei para contar a boa notícia. Ela não ficou nem um pouco feliz, e começou a me repreender, dizendo como eu sempre desperdiço todas as oportunidades e chances que ela me dá, como eu a decepciono, que meu novo emprego iria me explorar, que colocaria à prova meu caráter, e eu falharia, porque sou fraco e todos ali passariam por cima de mim. Palavras lindas de mãe para filho, não é? Comecei a trabalhar na segunda quinzena de dezembro, e foi bom. Aí minha mãe ligou, exigindo que eu fosse passar o Natal na casa dela, e ficou brava quando eu disse que não podia, porque tinha que trabalhar. Ela começou uma birra sobre como eu não a amo, porque faz muito tempo que não vou visitá-los, e tudo porque sou egoísta, um dorminhoco, e minha namorada e sua família me manipulam, me controlam e não me deixam visitá-los, tudo isso. Acusações estúpidas e falsas que várias vezes eu disse para ela parar, e quando eu disse a ela que não fui na casa dela, porque era uma viagem de ônibus de 14 horas, durante a Covid, e por minha asma, eu não podia correr esse risco, ela começou dizendo que eu estava sendo ridícula, idiota e exagerando. Aquilo não era tão importante assim, que ela nunca usou máscara e blá blá blá. Poucos dias depois, ela e meu pai viajaram para cá, no Réveillon. Assim que eles chegaram, eles me pediram para visitá-los na casa do meu tio, mas, nas palavras dela, não uma visita de 5 minutos como você sempre faz. Outra mentira, quando eles vêm, eu os visito por 2 a 3 horas, quero que você fique aqui o dia todo, do café da manhã ao jantar. Eu gentilmente tentei explicar a ela que não era possível, eu tinha que trabalhar. Ela não gostou. O máximo que pude fazer foi pular o horário do almoço para visitá-los, horário que ela costumava me repreender, de novo, por tudo. Mas as coisas pioraram no dia 31 de dezembro. Meu tio e eles organizaram uma cerimônia religiosa naquela manhã, e minha mãe me mandou ir. Quando eu disse a ela que não era possível, novamente, ela ficou brava, e depois disso ela exigiu que eu fosse jantar, passar a noite toda lá e ficar lá até de manhã. Eu disse não. Eu não podia e não queria fazer isso. Fui trabalhar naquele dia, voltei para minha casa e fiquei com minha namorada, tendo uma noite incrível com ela e sua família. No dia seguinte fiquei em casa,
Como dormimos muito tarde ontem à noite, acordei por volta das 12 horas. 2 de janeiro, fui à casa do meu tio para visitar meus pais e o inferno começou. Mamãe começou com o discurso de sempre, sobre eu ser horrível, uma decepção, que eu não os amo. Então ela começou dizendo que ela sempre dava chances de fazer as coisas do jeito certo, mas eu simplesmente não a obedecia. Que ela não conseguia entender por que escolhi não fazer o que ela diz. Aí ela começou a atacar minha namorada e a família dela, dizendo que é tudo culpa deles, que eles me exploram, pegam meu dinheiro, me prendem e controlam, e é por causa da manipulação dela que eu não voltei para ela, para morar na casa que ela comprou e encontrei um emprego perto deles. Eu a parei, fiquei chateado naquele ponto e disse que ela estava errada e que eu já havia dito que não umas 1000 vezes. Ela disse bem, a verdade dói, não é? Se você está desconfortável com o que estou dizendo. Eu disse para ela parar, mas ela continuou, dizendo que não aparecer no dia que ela pediu, era um sinal de desrespeito da minha parte, e não me obrigar a vir, era jeito da sua namorada me mostrar que ela não me respeita. Eu disse que já chega e não iria permitir que ela continue falando besteira dela. Ela me disse, você não é ninguém para me proibir de nada, e eu vou falar tudo o que eu quiser, porque eu estou certa, estou sempre certa e sempre vou dizer as coisas como elas são. Eu tive o suficiente e a deixei com sua birra. Meu pai só disse que estava desapontado e com nojo de mim, que mostrei a ele que não sinto amor e respeito por eles, que se não quer obedecer, então ele não vai mais se importar comigo. Eu os evitei pelo resto do tempo que eles ficaram, até que eles voltaram para casa. As coisas estavam tensas, mas eu acreditava que tudo tinha acabado, mas não, enquanto eu estava trabalhando, meu tio veio na casa da minha namorada. Ele foi com a intenção de enfrentá-los e jogar a verdade na cara. Ele acusou minha namorada e sua mãe sobre tudo que minha mãe disse a ele. Que eles me controlaram, me manipularam, me exploraram, me roubaram, que eu estava preso e eles foram a razão de eu não ter aproveitado todas as oportunidades que minha mãe me deu. Quando eu soube, eu fiquei furioso. Minha namorada e a família dela nunca fizeram nada com ela, muito pelo contrário, sempre se preocuparam com meus pais, perguntando quando eles vinham visitar, dando presentes, nunca falaram mal deles, sempre perguntando como eles são. E agora? Minha mãe estava espalhando suas besteiras para toda a família, trazendo suas mentiras e drama para sua casa. Já tive o suficiente. Eu liguei para ela. Agora foi a minha vez. Deixei passar tudo o que tinha a dizer, estava acabando com todas as merdas dela. Várias vezes ela tentou me calar, dizendo coisas como eu sou sua mãe. Você não pode falar comigo desse jeito, lembre-se com quem você está falando. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito, até gritando com o telefone só para não me deixar falar, mas eu não deixei ela falar. O que você quer? Que eu me desculpe. Ela disse. Sim. Eu gritei para ela. Ela começou a rir do telefone, mas não rindo como se eu tivesse dito algo engraçado, uma risada falsa com a única intenção de me chatear, zoando como se ela estivesse dizendo que eu era um idiota por falar isso. O tipo de risada que alguém usaria para humilhar. Ela me disse que era tudo culpa minha e da minha namorada. Que por causa dela e da manipulação dela, eu não voltei como ela mandava, não morava onde ela mandava, não trabalhava onde ela queria e não fazia o que ela mandava. Que ela agora vai esperar que eu, ela e sua família peçamos desculpas a ela e peçamos perdão à minha mãe. Eu disse a ela que ela não era vítima e que ela estava sendo ridícula, ela ficou brava com isso e agiu como insultada. Eu disse a ela que estava acabado. Estou cansado dela. Ela insultou a mim, minha namorada e sua família pela última vez, e eu quero que ela retire tudo o que disse e peça desculpas. Ela disse que nunca faria isso e eu sou um idiota por acreditar que ela pensaria nisso. Então, eu disse a ela que não vou falar com eles de novo até que ela pare com essa merda e peça desculpas. Encerrei a ligação. Depois disso, meu pai me mandou uma mensagem, dizendo quão desapontado ele estava. Que mostrei a eles que não os amo e não sou leal à minha família, então ele estava acabado. Já se passaram quase 3 meses desde que cortei contato com eles.
Todas as brigas, o drama, se foram. As birras, as broncas, o drama acabaram. Estou indo muito bem no meu trabalho, com minha namorada, tudo. Meu irmão me ligou algumas vezes. Ele me entende, mas fica falando que não é nada demais e eu sei como nossa mãe é. Ele me pede para resolver as coisas com ela e vem aqui uma semana, pelo menos, e faço o que ela disser, para que tudo volte ao normal, mas eu disse a ele que não faria isso. Nossa mãe ainda está brava, e porque meu irmão está perto dela, ela agora concentra todo o drama, repreensões e brigas nele, e ele está desesperado para fazer com que isso pare. Então é isso. Por anos, ela falou merda sobre mim e minha namorada, e agora, depois de espalhar suas mentiras para a família, ela espera que peçamos desculpas a ela. Enquanto isso, ela está descontando sua frustração no meu irmão e na namorada dele. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.